Graças e paz a todos, mais um Discipulando. Hoje estamos indo para o capítulo 12 de São Mateus e hoje vamos falar sobre o sábado. Essa aqui é uma das passagens que quebra a ideia de termos ainda que cumprir o sábado, como algumas religiões ainda aplicam isso. Não se esquecendo que Jesus era um judeu e tinha que cumprir a lei dos judeus, ou seja, as leis de Moisés. Ou seja, isso aqui na verdade até quebra a ideia dos adventistas do sétimo dia, que você tem que guardar o sábado, que o sábado é o dia do Senhor. Isso é uma coisa óbvia do Antigo Testamento, mas Jesus ele veio na verdade para levar esse fardo da lei que era incumprível, né, ao homem, ou seja, só servia de direção, de aio até vir Jesus. Então Jesus vem aqui e já logo de cara aqui no capítulo 12, Jesus já começa quebrando o sábado. E vamos ler aqui. Na minha Bíblia o título diz assim, Senhor do sábado. Óbvio, como Jesus é nosso Senhor, ou seja, cumprimos o sábado através de Jesus. Ou seja, cumprimos o dia do Senhor através de Jesus. Capítulo 12 de São Mateus diz o seguinte. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher as espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com os seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhe era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia no sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e ali estava um homem com uma das mãos atrofiadas, procurando motivo para acusar Jesus. Lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? E ele lhe respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu a mão, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre o que poderiam matar Jesus. Você vê que interessante, né? As pessoas elas tentam refutar as atitudes de Jesus. Ou seja, é óbvio, porque o próprio Jesus foi perseguido por essas atitudes. Ou seja, Jesus vem, através das suas atitudes, ele reformula a ideia do sábado. Porque então, até então, a ideia do sábado, ou seja, o dia de descanso, como é descrito lá em Gênesis, que o Deus descansou no sétimo dia e tinha que guardar o sábado, que era o dia do Senhor, dia de oferecer sacrifício, dia de levar a expiação no templo para os sacerdotes oferecer como forma do seu pagamento, chamado de sabá, que é o sábado. Jesus já sabia que ia mudar isso, porque Jesus ia morrer e ia levar a morte, iria nos salvar da morte, do pecado. E como os fariseus não sabiam disso, olhavam para Jesus não cumprindo a regra do sábado e perseguiam Jesus. Só que infelizmente 2000 anos depois, hoje ainda existem pessoas que aplicam o sábado como dia santo. Eles ainda, infelizmente, não compreenderam que Jesus é o nosso Senhor e que, na verdade, hoje não vivemos mais um dia especial para o Senhor. Ou seja, hoje o cristão, desde o momento em que ele acorda até a hora que ele vai dormir, a vida dele é oferecida ao Senhor Jesus. A gente tem que viver a nossa vida como se todos os dias fosse o dia do Senhor. Porque nós não podemos deixar um dia, apenas um dia específico, para ir lá e mostrar que a gente está fazendo alguma coisa para Deus ou adorarmos a Deus. Nós temos que levar a nossa vida como uma vida num todo, onde a gente simplesmente oferece a nossa vida como um dia de culto, de sacrifício agradável ao Senhor.
Porque senão, imagina só você resumir um dia, ou que seja o sábado, ou que seja o domingo, mesmo porque os calendários não eram os mesmos, os dias não eram os mesmos. Na época de Jesus não tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era diferente dos dias de hoje. E sábado era o 7º dia. Então o 7º dia para mim e para você vai depender do dia que você começa a sua semana. Ou seja, nos dias de hoje, nossa semana começa na segunda, que é o 2º dia, e com certeza o nosso sabá, que é o nosso sábado, vai ser o domingo. Só que a gente também não guarda o domingo inteiro, a gente tem o domingo para descansar, para ficar com a nossa família, e provavelmente a maioria das pessoas à noite vão numa igreja para poder ter um momento ali de união com os irmãos, louvar a Deus, aprender a palavra, etc e tal. Naquela época era totalmente diferente disso. O sábado era o dia que eles iam ficar no templo oferecendo sacrifício, era um dia que você não podia fazer nada, ou seja, não podia colher espiga como os discípulos colheram, não podia curar uma pessoa ou tirar uma ovelha de um buraco como Jesus citou aqui, não poderia fazer essas coisas. Mas hoje em dia o mundo mudou, as coisas mudaram, e Jesus mudou isso na cruz do Calvário, dizendo o seguinte: eu sou o Senhor do sábado, então crede em mim, em meu Pai, tua casa será salvo. Aquele que ouve os meus mandamentos e esses atende, esses sim são os que me amam. Ou seja, esses são os que entendem quem é Jesus na vida. Aquele que ainda não entende completamente quem é Jesus, provavelmente vai querer aplicar leis, algumas regras para mostrar para Deus que está agradando a Deus. Mas infelizmente nós não agradamos a Deus por atitudes, assim, pela fé. A palavra diz que em Efésios 2:8 que a salvação é um dom de Deus, é um presente. E a pergunta que eu faço para você que guarda o sábado é o seguinte: você guarda os 10 mandamentos? Você cumpre todos eles? Aí se você responder sim, eu cumpro, então eu já creio que você já está quebrando mentindo, porque é impossível e não existiu e não vai existir homem até hoje que não cobiça e não cobiçou. Então, se para que é a pergunta que eu faço, é para que é tentar fazer uma coisa que você não vai conseguir cumprir? Para que é tentar aplicar uma regra que você vai quebrar diante de Deus? É muito melhor você descansar no Senhor Jesus, crer nele e se esforçar para fazer tudo o que lhe é possível em nome de Jesus, do que dizer que cumpre coisas que você não cumpre. Esse é o meu conselho para você que enxerga as coisas desse jeito. Eu descanso no Senhor Jesus, o meu sábado é todos os dias, é todos os momentos do qual eu posso fazer o bem, do qual eu posso ajudar o próximo, do qual eu posso ter momentos de leitura, de oração, do qual eu posso fazer tudo que for voltado a Deus. Esse é o meu sábado, porque eu sei que Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que eu pudesse viver na plenitude do Espírito Santo. Então esse é o Discipulando 45, Deus abençoe a sua vida. Se você tiver dúvida, não tem problema, pergunta aí que a gente vai tentar responder dentro da palavra, dentro do Evangelho, sem trazer interesses para as nossas vidas. Deus abençoe você, compartilha esse vídeo aí no Facebook, entra no YouTube, clica no inscrever-se, clica no sininho para você receber as mensagens. Vamos levar o Evangelho puro e simples, como Jesus nos ensinou. Nunca se esqueça, Jesus te ama e fique com Deus. Até o próximo Discipulando.